Hebreus, capítulo 1, versículo 5 em diante, nós falamos que iremos ministrar sobre toda a carta aos Hebreus, que, bem, se você entender e aprender sobre a carta aos Hebreus, você já tem uma cristologia muito saudável, e eu creio, na minha percepção, que o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, conseguiu elevar a majestade de Cristo, a glória de Cristo, a superioridade de Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar aí neste culto, falamos no último, e vamos continuar falando em nome de Jesus. Afinal, nós vamos falar de Jesus por todo o tempo que a igreja estiver na terra. E quando nós estivermos no céu, nós vamos continuar aprendendo sobre Jesus, pois ele é infinito, não vai esgotar. O próprio Jesus disse que a eternidade é esta, que conheçamos a Deus. Então, se eu não tenho o prazer de conhecer a Deus aqui na terra, o que eu vou fazer no céu? Se o céu é a conhecer a Cristo. Ah não, Rafa, eu quero andar em ruas de ouro, eu quero ver os muros de cristais, eu quero ver o rio. Isso vai ser muito bonito. Mas por mais bela que seja a paisagem, ela enjoa. Já falei isso uma vez e eu acho que a analogia é muito boa. Se nós formos para o lugar mais bonito do mundo, imagine você lá em Paris, uma coisa maravilhosa, romântica. E aí você olha a Torre Eiffel do alto de um hotel e fala, que lindo. No primeiro dia, no final do dia, você já está falando assim, que vontade para minha casa. Deitar no meu colchão velho, assistir minha televisãozinha, tranquilo. Porque beleza, a paisagem, a beleza da paisagem, ela passa muito rápido. Mas conhecer o nosso Deus vai durar eternamente. Ver a majestade do nosso Cristo vai durar eternamente. Vamos ler? Hebreus capítulo 1, verso 5 em diante, diz assim: pois a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele lhe será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz vento, e aos seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade ao cetro do teu reinado. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, o Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestes, também qual mantos enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrapo dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? No último sermão, nós tratamos sobre a superioridade de Cristo. Falamos de como a semelhança de Cristo com Deus, mas também conosco, é motivo de consolo para nós. Imagina o teu Deus chorando, igual você chora, sentindo dor e agonia, igual nós sentimos. E Jesus veio para revelar Deus em toda a sua glória, mas também nos revelar como Deus se importa conosco. Como que Deus te conhece de uma maneira tão íntima, tão particular, que é difícil de explicar. A carta aos Hebreus, ela tem uma peculiaridade. Ela não tem uma introdução igual a todas as outras. Ela já chega, como a gente diz, com o pé na porta. Ela já chega falando que Cristo é superior, que Cristo é o maior, que Cristo está assentado à direita de Deus, de como Ele é a imagem e semelhança explícita de Deus. E foi sobre isso que nós falamos. E no texto que nós lemos agora, o autor ele vai afunilando e ele mostra como que Jesus é superior aos anjos.
E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Mais uma vez, falar sobre a superioridade do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 5 ele diz: pois a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele lhe será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adoram. O texto lido, ele mostra como Jesus é superior aos anjos. Isso tinha dois motivos. Por que o autor está tratando disso? Primeiro, que a carta é escrita a um povo que tinha se convertido, aceitado a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas estava voltando para o judaísmo. Eles tinham experimentado as boas novas de Deus, mas por conta da perseguição eles estavam voltando. E é interessante como que hoje a gente está vivendo um fenômeno muito parecido. Nós temos católicos que um dia se converteram ao verdadeiro cristianismo, mas que parece que hoje estão voltando para o catolicismo. A gente está experimentando uma coisa que nunca aconteceu na história. Crentes se convertendo ao catolicismo. Sempre foi o contrário. Mas por que isso? Por que está acontecendo isso? No caso aqui dos judeus, por conta da perseguição. No nosso caso hoje, por conta do comodismo. É muito mais fácil ser católico. É muito mais tranquilo. Vou dar um exemplo somente. Vamos supor que você veja um irmão, que não é nosso irmão, mas um católico lá no bar. O que você fala? Nada. Agora, pega um crente no bar. É na hora. Olha lá, o crente. Olha lá, o evangelista no bar fazendo. Às vezes você não está nem fazendo nada de errado, você só está ali. Foi chamar alguém, foi comprar alguma coisa para sua casa, mas já vem no ato o julgamento, impõe alguma coisa sobre você. Por quê? Porque nós carregamos algo precioso sobre nós. Nós carregamos o nome de Cristo sobre nós. E isso sim é um fardo pesado de se levar. Porque aonde nós vamos, nós devemos carregar a Cristo conosco. E esse fardo é pesado, porque você deve ser o espelho de Cristo onde você estiver. No seu trabalho, na sua casa, como foi dito aqui pela irmã. E se nós não espelhamos a Cristo, nós somos julgados. E devemos mesmo ser julgados, porque às vezes Deus está usando o mundo para nos colocar de volta no trilho. Dizendo para nós: você não é crente? Aí sempre: eu sou crente mesmo, né? Uma vez a gente estava trabalhando e tomou uma fechada no serviço. Eu falei: vamos lá! Aí eu: pastor, você vai na onde? O que você vai fazer? Eu queria ir lá tirar a satisfação do cara. Eu falei: é mesmo, né? Não posso ir lá não. Deixa quieto. Mas às vezes é Deus tratando com a gente. Mas no caso aqui específico, voltando para o texto, eles estavam querendo voltar para o judaísmo. E aí o autor aos Hebreus tenta mostrar para eles como que Cristo é superior. Como que estar em Cristo, a nossa fé, a nossa verdade, ela é superior. Como que Cristo é maior. Mas por que eu tenho que tratar que Jesus é superior aos anjos? Primeiro, os judeus tinham certa reverência com os anjos como seres superiores e mais elevados. E um segundo motivo é que os judeus, por esse respeito em alguns pontos do judaísmo, pois o judaísmo é muito dividido. A gente acha que judeu é tudo a mesma coisa, mas não é. Na própria Bíblia nós vemos algumas divisões. Saduceus, fariseus, e por aí vai, zelotes, e tem outras castas de judaísmo, mas eles eram meio divididos. E alguns judeus mais místicos costumavam adorar aos anjos. E é essa a preocupação do autor. E pensando nisso, o autor coloca isso primeiro, dizendo que Jesus é superior aos anjos, por esse motivo, colocando os anjos no lugar dele. E por talvez Jesus ter vindo como homem, causasse essa ideia de que os anjos poderiam ser superiores a Cristo. Por ele ter se encarnado. Vamos lá tentar explicar isso. Falando sobre os anjos, a ideia de anjos no Antigo Testamento ela não é tão errada, tá? No contexto judaico, perdão. Ela não é tão errada. Eles criam sim que os anjos eram ministros de Deus igual a gente, que eles eram servos de Deus, mas como eu disse, alguns judeus adoravam os anjos, prestavam culto aos anjos. A gente vê isso hoje em dia, até no meio evangélico. Tem alguns irmãos que vai orar e fala: Senhor, põe anjo aqui na direita, põe anjo na esquerda, põe um anjo lá na porta da igreja. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Você quer anjo para quê? Se eu estou aqui.
Mas por quê? Por causa dessa ideia da superioridade dos anjos. Então, o autor aos Hebreus, ele não está tentando diminuir os anjos, não é essa a ideia dele. A ideia dele é colocar os anjos no lugar deles, sendo eles ministros de Deus, sendo eles mensageiros do Senhor, mas eles não são superiores a Cristo, e não é a ideia do autor destruir a ideia dos anjos, mas colocá-lo no lugar dele. E pensando nisso, por que nós temos que tratar sobre o caso de Jesus ter vindo como homem? Olha o que diz Filipenses, capítulo 2, versículo 6 em diante. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Às vezes a ideia de que Jesus veio como homem causasse essa ideia de que não, mas os anjos são superiores a ele, porque afinal ele foi apenas um homem, andou no nosso meio, sentiu o que nós sentimos, mas os anjos são mais elevados, são ministros e tudo mais. E o texto mostra Jesus se esvaziando, se humilhando, tornando-se carne, e o texto vai além. Se nós formos para Hebreus capítulo 2, versículos 7 e 8, diz assim: fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Ou seja, o autor de Hebreus, Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele até aceita que quando Cristo estava encarnado por um pouco de tempo, ele se fez menor do que os anjos. Mas tanto o autor aos Hebreus, quanto Paulo em Filipenses, Paulo em Coríntios, vai dizer para nós que após Cristo ter sido glorificado, o Pai o exaltou com a glória que ele tinha. Olhando para João capítulo 17, calma que eu já começo a pregar, gente, preciso introduzir primeiro. Vocês estão olhando para cá, falando do que isso, rapaz? A gente chega lá. Nós vemos o próprio Filho dizendo: Pai, me glorifica com a glória que um dia eu tive com o Senhor. Ou seja, Cristo na sua encarnação, ele se humilha, ele se esvazia, e ele é obediente até a morte, e a morte de cruz. E o autor aos Hebreus e Paulo escrevendo aos Filipenses até diz: olha, nesse momento a gente pode até aceitar que ele foi feito um pouco menor do que os anjos, mas por apenas um tempo, porque o Pai o glorificou, o Pai o exaltou acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, inclusive o dos anjos, inclusive dos homens, das potestades. Então não importa se por um pouco de tempo Jesus foi feito menor, era um plano de salvação, e eu vou explicar sobre isso. Mas nesse período de tempo, Jesus sendo menor, ele se tornou o Filho em que Deus glorifica e tem prazer, e o exalta acima de todo nome. O Filho se tornou homem, e aí vai vir o meu segundo ponto. Por que Jesus teve que vir como homem? Já parou para pensar nisso? Por que Jesus teve que vir como homem? Deus não podia fazer assim: está salva a humanidade, acabou o problema do pecado, está todo mundo salvo. Por quê? Qual que é a diferença para ele se ele é Deus e é todo poderoso? Por que o Filho teve que sofrer? Por que Jesus teve que morrer na cruz? Qual que é o prazer do Pai? Como diz Isaías 53, que o Pai teve prazer em moê-lo, ter o seu próprio Filho entregue numa cruz para nos salvar. Se com um estalar de dedos ele poderia acabar com o pecado, acabar com tudo isso. Eu quero, na minha humildade, tentar explicar isso. O Jesus homem, o porquê que ele teve que vir como homem. Porque quando o homem cai lá no jardim e o pecado entra no mundo, acaba que esse pecado passa a todos os homens. Ou seja, toda a humanidade é
pecadora. Com exceção de Cristo Jesus, todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 10, em diante diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E o versículo 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Esse pecado está na nossa natureza. Todos nós somos naturalmente pecadores. Naturalmente pecadores. Adão passou essa natureza para nós. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado também a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Deixa eu tentar fazer uma analogia disso. Pensa numa forma de bolo, aproveitando que tem mais mulher aqui. Quando essa forma está bonitinha, os bolos saem, belezinha, né? Aí você derruba aquela forma e a forma amassa. Ela ainda faz bolo? Faz. O bolo sai perfeito? Todo bolo que sai daquela forma sai com defeito. Adão era essa forma. Um dia perfeito. Mas por conta do pecado, a natureza dele foi mudada. E ele passou isso para nós. Adão era essa forma. Nós somos o bolo que vem depois. Nós somos naturalmente inclinados ao pecado quando nós ainda estamos em Adão e longe de Cristo. Nós temos a natureza pecaminosa de Adão. O ser humano não se torna pecador apenas porque comete pecados. Não é essa a ideia. Não posso dizer assim, porque você pecou, você é pecador. Porque se nós pensarmos assim, o bebezinho que nasce bonitinho, ele seria santo, correto? Mas não é essa a verdade. Até aquele bebezinho bonitinho que você fala, ai que bebezinho inocente, ele é pecador. Aquela criancinha pequenininha no colo. Você já viu como que é impressionante? Você precisa ensinar seu filho a mentir quando ele é pequeno? Com quem que ele aprende? Sozinho. Ai que maravilha. Bater no irmãozinho. Ser egoísta. Tudo está na nossa natureza. Ninguém ensina a criança a ser egoísta. Ela aprende sozinho. Ninguém ensina a mentir, ninguém ensina a bater. A nossa natureza, ela pende pelo pecado. Ela grita pelo pecado, ela anseia pelo pecado. Existe dentro de nós essa inclinação real ao pecado. Só que isso não significa que nós não estamos sem responsabilidade, não. Significa apenas que nós temos uma natureza pecaminosa. O homem é responsável por cada pecado que comete. Apesar dessa condição que nós carregamos, e isso mostra para nós que nós não vamos conseguir vencer isso sozinhos. Eu não tenho força em mim para vencer a minha natureza. É por isso que quando Jesus vem, ele diz que nós vamos nos tornar uma nova criatura. Nós vamos sair da natureza pecaminosa para se tornarmos uma nova criatura. Porque se Cristo não nos tornar uma nova criatura, nós continuamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz Filipenses. Mas quando Cristo vem, ele nos faz nascer de novo, da água e do Espírito. E aí nós temos força para vencer o pecado. Rafa, quer dizer que então, se eu estou em Cristo, eu não tenho mais essa natureza pecaminosa? Não. Mas quando você está em Cristo, você tem força para dizer não para o pecado. A resistir contra o pecado. Quando nós estamos em Cristo Jesus, o Espírito Santo em nós nos dá força para olhar para aquilo que para nós antes era prazeroso e dizer, não, eu não preciso mais. Para olhar para aquilo que um dia para nós às vezes era motivo de alívio, de contentamento, de felicidade até. E dizer que nós não queremos mais. Quando nós olhamos para Deus, nós precisamos entender que Deus não é dividido em partes. A Bíblia revela que Deus é amor. Só que isso não é uma característica de Deus. Eu não posso dizer, não, Deus tem amor. Não, Deus é amor. Não faz parte dele. É quem ele é. Só que Deus não é somente amor, ele também é justiça. E é por isso que nós não podemos olhar para Deus e separar essas partes dele. E é daí que surge uma tensão.
Como que Deus pode nos perdoar o nosso pecado sem deixar de ser justo? Já pensou? Porque o que nós fizemos para pagar o nosso pecado? Nada. Então como que Deus me perdoou e Ele ainda continua justo? Como que Deus pode apagar os meus pecados, os teus pecados e permanecer justo? Sem isso ferir a justiça de Deus? Isso é uma pergunta difícil. Porque Deus não ignora o pecado. Ele não trata como algo irrelevante. O pecado ele tem peso e tem consequência. E é por isso que nós vemos ao longo da revelação bíblica, nós vemos que o pecado está altamente ligado ao derramamento de sangue. Para haver perdão, precisa ter sangue derramado. E é por isso que nós olhamos e vemos que no Antigo Testamento, os sacrifícios dos animais tinham esse papel. Bodes, cordeiros, touros, eles eram oferecidos para derramar sangue. E eles eram oferecidos continuamente. Por quê? Para haver perdão, precisa de derramamento de sangue. Só que aqueles sacrifícios eles não eram definitivos. Eles apontavam para algo maior. Eram apenas uma sombra do que ainda viria. Um anúncio de que Deus estava preparando uma solução completa. O pecador pecava e ele vinha com o animal, sacrificava, voltava para sua casa, pecava de novo, vinha com o animal, sacrificava, voltava para sua casa e era assim. Imagina você, toda vez que você pecasse, você tinha que vir aqui no culto com o carneirinho na mão, dar na mão do pastor, pequei de novo, pastor. Mata o carneirinho aqui que o negócio está tenso. Era isso. Todo culto era isso. Um banho de sangue. Porque o povo continuava pecando. Só que essa solução ela se cumpre em Jesus Cristo. Nele Deus não apenas declarou o perdão. Deus proveu um caminho. O Filho ele vem ao mundo e assume a nossa natureza. E eu vou pedir para você redobrar sua atenção. Eu sei que pregação assim é um pouco mais maçante, um pouco mais cansativa, né? Porque a gente gosta do fomo, do lá. Eu prometo que terça-feira vai ser mais, se Deus assim permitir. Mas é esse tipo de pregação que nos ensina. É esse tipo de pregação que nos faz caminhar. Eu vejo dessa forma. Deixa eu tentar elaborar. A pregação que é mais efusiva, ela é como aquela comida que você come rápido, se satisfaz e acabou. Uma pregação assim é aquele tipo de pregação que te alimenta por muito tempo. E que faz você entender, às vezes, uma pregação mais rápida. Não é que o pregador que faz uma pregação mais efusiva seja ruim. É que ele prepara algo mais rápido. Uma pregação assim é como um alimento mais demorado, mais nutritivo, que sacia melhor e que te dá sustância para continuar caminhando. Então, Deus, em Cristo Jesus, ele proveu o caminho. Jesus, ele vem ao mundo e assume a nossa natureza humana. Não a natureza pecaminosa, porque ele não veio do homem. Ele é filho da semente da mulher. Isso é um assunto para um outro dia, né? Se eu entrar nisso aqui, vai mais uns 40 minutos. Mas, ele assume a nossa natureza humana. Ele se tornou verdadeiramente homem. Como eu disse no último culto, sentiu o que você sente, passou pelo que você passa, chorou, teve crise de ansiedade, suou sangue, teve medo, teve fome, teve frio. Mostrou para nós que o nosso Deus se importa conosco de uma forma íntima, vivendo entre nós, plenamente identificado com a nossa condição. Só que isso é algo muito profundo. Se Jesus fosse apenas homem, o sacrifício dele seria limitado. Era apenas um homem morrendo. Mas como Jesus era também plenamente Deus, o sacrifício dele não tem limite. Como homem, ele se identifica a nossa natureza. Como Deus, o seu sacrifício no nosso lugar tem um alcance ilimitado. O sacrifício de Cristo é tão poderoso para aquele ladrão que estava na cruz, como é para nós hoje. Cristo poderia dizer para alguém que está morrendo hoje, sendo salvo hoje, ele olhar e dizer: hoje mesmo você estará comigo no paraíso.
Porque o sacrifício dele ecoa até agora. O está consumado de Cristo, ele ecoa até hoje. E ele te alcança da mesma forma que alcançou os apóstolos, que alcançou os pais da igreja, e por aí vai. Porque o sacrifício de Cristo, sendo ele Deus, não tem limite. Quando João Batista, nas águas do batismo, todo mundo sabe que João Batista era da ordem de sacerdotes. Ele, como sacerdote, nas águas do batismo, impõe a mão sobre a cabeça de Jesus. E ali ele está invocando o livro de Levítico. Em Levítico, no dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão, 2 bodes eram sacrificados. O sacerdote colocava a mão na cabeça dele, e todo o pecado do povo de Israel passava para aquele bode. E ele era levado para o deserto. E a tradição judaica diz que ele era levado para o deserto para que os pecados fossem levados até um demônio. O demônio tem um nome específico que eu não me lembro. Dentro da tradição judaica, esse bode era levado para o deserto e o outro bode era morto. E todo o sangue dele era tirado. Jesus, nas águas do batismo, quando João Batista coloca as mãos nele, é como o sacerdote impondo os nossos pecados em Cristo. Para onde Cristo vai em seguida? Para o deserto. Para ser o quê? Tentado pelo diabo. Na cruz, Isaías, se não me falha a memória, diz que ele se tornou pecado em nosso lugar. Não era o pecado dele que ele carregava, pois ele não tinha. Mas era o meu pecado. Era o seu pecado. Ele, no nosso lugar, tomou a culpa que era nossa. Tomou a taça da ira de Deus que não era dele, era nossa. Se fez pecador para que nós nos tornássemos santos. Tomou a taça justa da ira de Deus para que eu e você não precisássemos tomar. Então, como homem, ele assume o meu lugar. Mas como Deus, o seu sacrifício alcança toda a igreja por toda a história. Está dando para entender até aqui? No final, a gente para, se der tempo, se alguém tiver alguma pergunta, eu tento responder. Se tiver alguma pergunta, então anota aí. Então, na cruz, ele tomou sobre si aquilo que era nosso. A culpa que foi nossa foi colocada sobre ele. Isso significa que Deus não ignorou o pecado. Ele tratou o pecado de uma forma completa e única em Cristo Jesus. A justiça de Deus foi totalmente satisfeita. A taça da ira de Deus foi totalmente e completamente derramada em Cristo Jesus. Eu sei que muitos pregadores falam que Cristo, quando suou sangue no Getsemane, ele estava com medo da cruz. Nunca foi isso. Jesus nunca teve medo da cruz. O único medo de Cristo era estar separado do Pai. Você imagina? Jesus e o Pai estavam eternamente em comunhão. E não dá para nós pensarmos no eterno porque nós somos limitados. Não tem um começo, não tem um final, sempre esteve com o Pai. Mas naquele momento na cruz, o Pai virou o rosto para o Filho. Porque ele assumiu o nosso pecado. Cristo esteve por um momento separado do Pai, para que nós estivéssemos eternamente ligados a Ele. Olha como que isso é profundo. A nossa natureza pecaminosa toda satisfeita, a justiça de Deus toda satisfeita contra os nossos pecados impostos sobre o Filho. E aí Deus trata o pecado de uma forma completa, a justiça satisfeita e o caminho para o perdão foi aberto. Só que esse perdão ele não é imposto automaticamente. Ele vai se tornar realidade na vida de quem responde com fé e arrependimento. Quando alguém crê, Deus o declara justo. Não por aquilo que aquela pessoa fez, mas por aquilo que Cristo fez na cruz. E aí todo o seu pecado é cravado na cruz, como diz Filipenses. A cédula de dívida que era contrária a nós, ela é totalmente rasgada. E um selo, como diz em Coríntios, é colocado em nós. E eu amo esse texto, quando o apóstolo Paulo diz que Deus coloca um selo em nós. Aquele selo representa que nós temos um dom, que um dia virá nos buscar. E tudo isso porque Cristo um dia tomou o nosso lugar na cruz. Morreu no nosso lugar. Depois da cruz, Cristo ressuscita e é exaltado e ele retorna à glória que sempre foi sua. A adoração que ele recebe revela quem ele é.
Senhor. E como Isaías vê o trono, e muitos teólogos concordam que quando aquela visão de Isaías não está falando do Pai, mas está falando do Filho sentado no trono, aquela adoração é dada ao Filho. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E tudo converge para isso. Nós não poderíamos nos salvar. Sangue de bodes e cordeiros não proveriam um perdão para nós que durasse eternamente. Deus não pode ignorar pecado, mas em seu amor, Ele mesmo providenciou um caminho. Em Cristo Jesus, a justiça foi satisfeita e o pecador agora pode ser reconciliado com Deus. Deixa eu continuar, que o tempo já está indo embora. 7:8 diz assim: ainda quanto aos anjos, diz aquele que aos seus anjos faz vento e aos seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Aos anjos é dado o título de ministros, servos, aqueles que são enviados para cumprir a vontade de Deus. E nós vemos isso várias vezes no Antigo Testamento, no Novo Testamento, anjos atuando como mensageiros, executores das ordens divinas, instrumentos do plano de Deus. Mas ao fim, o texto muda. O autor coloca o Filho no trono. Jesus está sentado no trono. E aqui nós não estamos falando de função, nós estamos falando de identidade. O Filho recebe o título de Deus e impõe o cetro. É como se o autor estivesse dizendo: Ele é o Rei. Os anjos são apenas os servos. E aí o contraste fica inevitável. Anjos servem, Cristo reina. Anjos ministram, Cristo governa. Anjos proclamam uma mensagem. Cristo é o centro da revelação da mensagem. Isso não é uma diferença de intensidade, é uma diferença de natureza. Os anjos têm função, enquanto Cristo tem autoridade. Os anjos são os instrumentos. Cristo é o Senhor. Então a pergunta se impõe para nós. E isso não cabe só aos anjos, mas eu posso aplicar isso a tudo. Como que nós vamos adorar quem apenas carrega a mensagem? É normal no nosso meio, porque a gente gosta de acusar os católicos de idolatria, e é verdade, eles são mesmo. Mas nós também. Como nós adoramos pregadores? Como nós adoramos cantores? Eu só vou no culto porque tal pregador vai. Eu só vou no culto porque aquele irmão que revela RG, CPF, comprovante de renda, vai estar no culto. Mas se é o irmãozinho, se é o pastor, o pastor de novo vai pregar, não vou não. Mas traz um pregador de nome. Como nós vamos adorar quem apenas carrega a mensagem? Como nós vamos voltar o nosso coração para quem é servo? Se nós somos chamados a reconhecer e nos dobrarmos diante do Senhor. E essa mensagem que o livro de Hebreus carrega. Cristo é superior. Cristo está sendo tratado como superior por toda a Escritura. E isso é notório no livro de Hebreus. E como que nós vamos aqui adorar alguém que apenas carrega uma mensagem? Como isso? Como que eu vou buscar o mensageiro e não a palavra? Como que eu prefiro ouvir um pregador ao ler as Escrituras? Como que eu vejo isso nos crentes hoje em dia? Se eu preciso tanto ouvir a palavra de Deus. E aí vai para o YouTube. Como isso, gente? Não, eu preciso ouvir a pregação do pastor sei lá quem, do meu irmão sei lá quem. Eu não estou dizendo que isso é errado, não, é até legal. Mas quando você negligencia a Bíblia, por isso, quando eu prefiro o pregador do que a própria mensagem, há algo errado comigo. Deixa eu avançar aqui, senão não termino. Versículo 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio o Senhor lançaste o fundamento da terra, e os céus são obra das tuas mãos.
Eles perecerão, tu porém permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestes. Também qual mantos enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu porém és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria mais do que aos teus companheiros. Isso aqui não é apenas uma unção comum. Não é apenas uma separação para uma função, é uma exaltação singular. Cristo é apresentado como aquele que ama perfeitamente a justiça e rejeita plenamente o pecado. Eu lembro de uma vez que eu fui pregar numa igreja e disse que Cristo odeia o pecado. E os irmãos ficaram, como isso? Não, Jesus é amor, Jesus é amor. Eu falei, não. Jesus odeia o pecado. Deixa eu te dizer uma coisa que vai te chocar. Se você for para o inferno, e eu oro a Deus para que não, mas quem vai estar lá derramando a taça da ira justa de Deus no inferno é o próprio Cristo. Não é o Satanás que vai te atormentar, é o próprio Senhor que vai estar lá derramando a taça da ira de Deus sobre nós. Eu não tenho medo do inferno porque o Satanás vai estar lá. Ele vai estar igualzinho eu sofrendo se eu for para lá. Eu tenho medo porque Jesus vai estar lá. O Senhor da justiça vai estar lá. Não mais de braços abertos. Não mais como um consolador que te chama ao arrependimento. Mas como um justo juiz te julgando eternamente. Então Cristo é apresentado como aquele que ama a justiça e rejeita plenamente o pecado. E é por isso que ele é distinguido de qualquer outro. E aqui o autor está colocando anjos, profetas, juízes, patriarcas. Cristo é superior a todos eles. Por quê? Porque Deus ungiu dessa maneira. Mas o autor não para aí. Ele avança ainda mais. Tu és Senhor desde o princípio. O Filho não é apenas um ungido, ele é o Criador. O que em outros textos é dito sobre Deus, aqui é aplicado diretamente a Jesus. Ele está no princípio. Mais do que isso, todas as coisas vêm por existência por meio dele. Como João diz, por meio dele todas as coisas foram criadas. E sem ele, nada do que fez existiria. Ele não faz parte da criação. Ele é o fundamento da criação. Então, eles perecerão, mas tu permaneces, como diz o texto. Nós podemos dizer que a criação tem prazo, a criação se desgasta, a criação envelhece. Tudo muda. O universo não é definitivo, ele é transitório. Mas Cristo não. Ele será eternamente o mesmo. Meu Deus, ficou mais longo do que eu imaginava. Me perdoa. O autor aqui não está falando de duração. Ele está falando de natureza. Tudo muda. Cristo não. Tudo é afetado pelo tempo. Cristo não. Tudo caminha por um fim. Cristo permanece. Então ele não é apenas superior aos anjos. Ele é superior à própria criação. E saber que Cristo está acima da criação e que Ele não muda, é para nós um sinônimo de consolo. O mesmo Senhor que um dia abriu portas para você, Ele é da mesma forma quando Ele fecha uma porta. O mesmo amor, carinho e cuidado que Ele tem com você quando Ele diz sim para uma oração, é o mesmo amor, carinho e cuidado quando Ele diz não. O nosso problema é que nós olhamos o quadro muito de perto. Pense você de frente com um quadro, muito bonito, só que você consegue ver isso aqui do quadro. Cristo olha o quadro por completo. Aí quando os anos passam, você vai dando uns passos para trás e vai vendo a sua história, como ela passou, e vai dizer assim, hoje eu entendo porque Deus falou não naquele dia. Hoje eu entendo porque Deus não permitiu que aquilo não acontecesse. Eu lembro... Bem, deixa para lá, senão vamos atrasar mais ainda. Eu preciso encerrar. Verso 13 e 14 diz assim: Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita,
até que eu tenha posto os inimigos por estrato dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos quais irão herdar a salvação. Para encerrar, o autor repete o que Paulo diz em Coríntios, o que está em Salmo 110, o que coopera com a visão de Estevão em Atos 7, a visão de João em Apocalipse. O Filho está sentado à direita do Pai. Jesus está no trono. E o seu trono permanece para sempre. E como nós dizemos, como eu disse agora há pouco, ele não muda. Então o mesmo Deus que nós vimos chorar porque um amigo seu morreu, o mesmo Deus que teve dó e piedade por uma multidão que estava com fome, o mesmo Deus que um dia se agoniou e chorou, olhou para seus amigos e disse assim: orem comigo, pois a minha alma está angustiada até a morte. É o mesmo Deus que está sentado no trono hoje. O mesmo Deus que te conhece intimamente. Porque, como eu disse, chorou o choro que você chora muitas vezes. Te conhece nas suas fraquezas. Sabe quando dói. Sabe a dor do abandono porque foi abandonado. Sabe quanto dói a traição porque foi traído. Sabe o quanto dói a angústia, a ansiedade no peito por algo ruim que vai acontecer, porque ele sentiu a mesma coisa. É esse Deus que está no trono. O Deus que te conhece tão intimamente, que sabe as tuas falhas, os teus defeitos. E isso diz algo extremamente importante para mim. O Rei me conhece. O Rei te conhece. E o autor diz mais: o Rei que te conhece manda que os anjos trabalhem ao favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, para mim encerrar, sei que talvez não seja aquela pregação que te levanta, mas para encerrar isso, se você quiser guardar algo de tudo que eu falei, guarde que Cristo é superior a tudo na criação. Esse Cristo não muda. E o Cristo que não muda está sentado no trono. E aquele que está sentado no trono te conhece. E te guarda a tal ponto que manda aos anjos que sirvam a sua igreja. Então, meus irmãos, se isso não for consolo para nós, de que quando eu dobro o meu joelho, eu não tenho um Deus que é distante, um Deus que é transcendente, que está longe de mim, não. Eu tenho um Deus que me conhece, nas dores que eu sinto. Então eu posso chorar diante de Deus. Eu posso olhar para Ele e dizer: Senhor, está doendo. Senhor, eu não aguento. Pai, eu estou angustiado até a morte. Fica comigo. E Ele não vai fazer como os apóstolos, virar para o canto e dormir. Passa a noite contigo se precisar. Chora com você se for necessário. É esse Deus que te conhece e que está dizendo: você não está sozinho. Eu estou trabalhando por você. O reino trabalha por você. Os anjos trabalham por você, para que você permaneça firme até o fim. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade em nome